Amém, aleluia. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, estamos aqui para compartilhar com os nossos amados irmãos, os amigos, a palavra do jornal Árvore da Vida. Vamos compartilhar um tópico muito rico e que, na realidade, Deus deseja que nós não só recebamos a sua palavra, mas também que essa palavra que nós recebemos, o desejo de Deus é que nós expressamos a sua palavra. Amém? O tópico que nós vamos compartilhar é a manifestação de Deus na carne. Nosso Deus, Ele deseja se manifestar em toda a nossa vida. Ó Senhor Jesus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, deixa claro que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, com o propósito que esse homem possa expressar Deus e manifestar Deus. Então, aonde nós estivermos, nós devemos nos abrir ao Senhor. Quanto mais nós nos abrimos ao Senhor, quanto mais buscamos a comunhão com Ele, o resultado é que nós iremos manifestar Deus na nossa carne. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Vamos parar por aqui. Então, o desejo de Deus, ao criar o homem, ao criar você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, Deus, a intenção maravilhosa de Deus, Ele deseja ser expresso, Ele deseja ser manifestado. Amém? Então, por exemplo, a maneira, nós temos várias maneiras, nós, às vezes, tropeçamos de como, às vezes, nós relacionamos com as pessoas. Quando nós relacionamos com as pessoas, tratamos as pessoas, Deus é manifestado. Deus é manifestado quando você relaciona com as pessoas, no seu dia a dia. Deus é manifestado. Então nós devemos considerar o quão importante, quanto mais você tem comunhão com Deus, mais você vai ter um relacionamento com as pessoas, um relacionamento agradável, um relacionamento que expressa a Deus. Então, na igreja ou em qualquer lugar, precisamos ser puros nas nossas ações, manifestações e intenções. Então nós precisamos ser puro, procurar nos manter um coração puro, não somente para com Deus, mas também com as pessoas que estão ao nosso redor. Então o desejo de Deus é que nós
o manifestemos em todo lugar aonde nós estivermos. Ó Senhor Jesus. Então, quando observamos esses princípios, de fato, nos tornamos coluna e base da verdade. Amém? Quando nós expressamos a Deus em nossas ações, em nossas manifestações, em nossas intenções, na realidade, nós vamos estar vivendo, andando na verdade. Amém? Ó Senhor Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3, aqui fala de honrar as viúvas, verdadeiramente viúvas. Amém? Aqui o versículo 5 diz assim: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Então aqui mostra, nós podemos tomar emprestado, a questão aqui está falando de viúva mesmo, que perdeu o marido, mas na prática, às vezes tem pessoas que vivem como uma viúva. Ela não tem apoio, ela não tem amparo, ela não tem sustento. Amém? Então nós que temos a vida de Deus, precisamos considerar as pessoas na vida da igreja, onde vivemos, correto? E cuidar das pessoas com um coração puro. Ó Senhor Jesus. Então o nosso Deus, Ele deseja se manifestar também em nossa casa. Um lugar difícil para nós que somos cristãos, que temos a vida de Deus, um lugar que muitas vezes nós somos expostos, é dentro da nossa própria casa, no relacionamento nosso com a família, onde, lamentavelmente, não costumamos vigiar. Não é isso? Você às vezes vigia no seu trabalho, quando você está trabalhando, mas muitas vezes nós esquecemos de vigiar o nosso comportamento e manifestamos nós mesmos, não é isso? Em vez de nós manifestarmos Deus, nós vivemos dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com a família, às vezes nós não vigiamos. E dentro de casa também nós devemos ter um viver real, um viver verdadeiro. Nós devemos andar na verdade, como nós falamos aqui, né? Para nós nos tornarmos coluna e base da verdade, precisa de um viver real. Então esse viver real, que é o viver cristão. O que é viver a vida cristã? Em todo lugar, você é a mesma pessoa. Você tem fraqueza, como nós fraquejamos, mas o coração nosso, ele não pode mudar em relação a Deus. Em qualquer lugar onde você viver, nós devemos aprender a manifestar Deus em nossa carne. É maravilhoso, não é? As pessoas veem, elas vão ver Cristo em você. Às vezes você não está nem pregando para elas, você não está falando a palavra para elas, mas elas estão observando e vendo as suas atitudes, a sua maneira de ser, a sua maneira de tratar, a sua maneira de relacionar. As pessoas estão olhando para nós. Amém? Então não é uma questão de nós ter um viver de aparência.
A aparência, ela passa, mas a realidade, ela permanece. A realidade é Cristo. Então, o que Deus quer de nós é que nós manifestemos Cristo em nosso viver. Amém? Ó Senhor Jesus. No capítulo Mateus capítulo 15, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Diz assim, ó, aqui fala do contexto, fala da tradição dos anciãos, né? Que aqui eles estavam observando que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. Aí o Senhor mostrou a realidade é que o mais importante é nós honrarmos a Deus. Quando nós honramos a Deus, versículo 4 fala de honrar a teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai e sua mãe, seja punido de morte. E aí o versículo 6 diz assim, ó: esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então é isso. O mais importante é a palavra de Deus. Às vezes nós nos agarramos em nossas tradições, naquilo que nós aprendemos, como aqui nós vimos aqui no contexto, que os fariseus ficavam observando os discípulos de Jesus que não lavavam as mãos antes de comer. Mas o mais importante não é o exterior, não é o lavar as mãos. O mais importante aqui é lavar o nosso coração. Amém? Quando nós cuidamos do nosso coração, como diz a palavra aqui, nós não vamos invalidar a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. E em 1 Timóteo capítulo 5, 4, ó Senhor Jesus, 1 Timóteo 5, 4. Diz assim, ó. Aqui trata, mais uma vez, fala um pouco sobre as viúvas, né? Mas se alguma viúva tem filhos ou neto, que esses aprendam primeiro a exercer a piedade. Está vendo? O que é piedade? É manifestar Deus para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é agradável, é aceitável diante de Deus. Então, o que é agradável e aceitável diante de Deus? É que nós manifestemos Deus. Amém? Quando nós manifestamos Deus, as pessoas tocam Deus em nós. Deus é visto através de nós. Amém? Ó Senhor Jesus. E o versículo 8 de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Quão sério, né, essa palavra? Às vezes, nós não manifestamos a Deus. Aí, às vezes até no relacionamento com as pessoas. Às vezes nós agimos como aquele que não crê em Deus, como descrente. Amém? Então, por isso que o nosso viver, principalmente quando compramos as coisas, correto? Nós devemos aprender
a ser correto. Quando pegamos algo emprestado dos outros, devemos devolver. Está vendo? Tudo isso é Deus sendo manifestado em nossa carne. Quando você compra, faz uma compra, um crediário, é importante você pagar, porque as pessoas estão olhando para nós. E às vezes, quando nós não manifestamos Deus na carne, o nome do Senhor, ele é blasfemado. Correto? Então nós devemos cuidar muito do nosso testemunho entre nós irmãos, quando nós negociamos entre nós irmãos, vamos procurar manter um caráter que manifesta Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. E o capítulo 6 de 1 Timóteo, fala também aqui, continua falando aqui do relacionamento. O capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim, ó: todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina, que é ensinamento, não sejam blasfemados. Porque você trabalha numa empresa, você precisa procurar depender do Senhor primeiro. Tudo é depender do Senhor. Se você depende do Senhor, você vai manifestar Deus ali no seu emprego. Amém? Porque ali você tem um patrão, você tem um horário para chegar. Está vendo? Então, aqui mostra que os deveres, a relação dos servos, dos empregados para com seu patrão. Então tudo isso, o Senhor está mostrando para nós como que é importante manifestar Deus. Aqui tem uma frase que diz assim, ó: a necessidade de manifestar Deus, manifestar os atributos divinos, também na vida social, enquanto trabalhamos. Enquanto você está trabalhando, você é o melhor ali. Não para agradar o seu patrão, não simplesmente para ganhar mais posição no seu trabalho, ou para aumentar o seu salário, mas por amor a Jesus, por amor a Deus, por amor à palavra. Amém? Porque na realidade nós estamos falando hoje de viver a vida do reino, é ou não é? Viver a vida do reino é aprender a ser submisso, é aprender a ser obediente, é aprender a ser honesto. Amém? Ó Senhor Jesus. Aqui tem uma outra frase que diz assim, ó: no convívio profissional, devemos tomar cuidado para o nome do Senhor não ser blasfemado. Se trabalha para um irmão, às vezes você trabalha para um irmão da igreja, devemos manter igual respeito. Então você está trabalhando com um irmão ou numa empresa de uma irmã, o mais importante é manter o respeito. Amém? Ó Senhor Jesus. Aqui fala assim, ó: embora haja uma relação fraterna, correto? Você trabalha com um irmão, numa empresa de um irmão. Embora haja uma relação fraterna, devemos respeitar as relações sociais e de trabalho, isto é, manifestar Deus em nossa vida profissional. Então não vamos misturar as coisas. Ali existe o amor fraternal, você está ali no trabalho, mas também nós precisamos manter o respeito. Amém? Em relação ao nosso patrão. Aleluia. E o capítulo 6, versículo
5 a 8, continua aqui, ó. Agora fala aqui, Senhor Jesus, não, é Efésios, agora é Efésios, desculpa, tá? Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8. Agora aqui fala aqui, ó. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então, devemos aprender a obedecer. Amém? Se você obedece, você respeita. Você respeita a posição sua ali no seu trabalho. Então devemos obedecer nossos superiores como a Cristo. É como você estiver obedecendo a Cristo. E devemos fazer as coisas de coração e de boa vontade. Sabe aquelas pirracinhas, às vezes a pessoa faz pirraça no trabalho. Isso aí não pode manifestar em nossa vida, porque nós temos a vida de Deus. É a vida de Deus que precisa ser manifesta na nossa vida social. Não só na nossa vida social, na nossa vida da igreja e na nossa vida familiar. Nós devemos manifestar Deus, respeitando as pessoas. Tudo o que fizermos no trabalho, devemos fazer para o Senhor. O versículo 9 de Efésios, capítulo 6, versículo 9, diz assim, ó, agora fala dos senhores, né? Dos patrões. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles quem? Os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Deus é o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Vou ler agora a última frase aqui que eu achei ela muito importante também. Amados amigos, quando manifestamos Deus na vida social, ela se torna um meio de pregação do Evangelho. Pense nisso. Está vendo? Pregar o Evangelho não é simplesmente todo momento você está falando, mas você prega o Evangelho com o seu viver. Amém? Vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 22 a 25. Colossenses, capítulo 3, 22 a 25. Ó Senhor Jesus. Amém. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Vou ler de novo esse versículo, muito rico. Tudo quanto fizerdes, tudo que nós fizermos, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Versículo 24. Cientes
de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então é importante ou não manifestar Deus na carne. Quando nós não manifestamos Deus na carne, a tendência nossa é praticar injustiça. E uma pessoa injusta, ela não manifesta Deus, ela não expressa Deus. Amém? E para fechar, nós vamos ler o capítulo 4, versículo 1 de Colossenses. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Aleluia! Muito boa essa palavra, a palavra de ensinamento, uma palavra de ajuda, de autoajuda, para nós considerarmos que o mais importante é viver na presença de Deus. O mais importante é manifestar Deus na carne. Amém? Aonde? Aonde nós devemos manifestar Deus na carne? Aonde você estiver. Amém? Jesus é o Senhor. Agradecemos ao Senhor por essa palavra tão propícia. Amém? Eu vou estar aqui agora orando rapidinho para você, para a família, para Deus estar ali sustentando a sua casa. Amém? Senhor, nós te louvamos, agradecemos por essa palavra. Senhor, nós queremos aprender contigo, Senhor, como expressar Deus, como manifestar Deus na nossa carne. Senhor Jesus, nós queremos viver essa vida maravilhosa, é viver na sua presença. Senhor, muito obrigado pelas famílias que estão assistindo, que assistiram essa live, que o Senhor possa sustentar o espírito, o coração de cada casa. Leva, Senhor, cada família, cada membro da família a manifestar Deus na carne. Jesus é o Senhor. Amém.